Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Então, Dom Tomé, a gente vai falar hoje, teve um chamamento público feito pelo governo do estado em relação a algumas áreas que estão em posse do estado. Ele pretende vender essas áreas. Entre essas áreas, tem uma aqui em Rio Preto, numa parte da floresta do Noroeste Paulista, ali na área do antigo IPA. O que o senhor acha dessa ideia, né? O objetivo do estado, obviamente, é fazer caixa em tempos difíceis, né? Em tempos bicudos, mas, por outro lado, nós temos uma área aí de preservação ambiental que pode ser vendida à iniciativa privada. Então, essa é uma questão que precisaria uma melhor conversa, porque a questão ecológica no Brasil, ela é delicada, no Brasil inteiro. Todo o barulho que se faz em relação à Amazônia, o barulho que se faz em relação aos outros biomas que vão sendo destruídos para a expansão da agricultura e quase sempre do agronegócio, uma monocultura. E agora, dentro desse contexto ambiental, da ecologia, que é uma questão dos tempos modernos, uma questão importante, o governo do estado de São Paulo faz essa proposta de passar à iniciativa privada a administração temporária de alguns parques estaduais e dando direito a às empresas privadas de explorarem comercialmente o espaço dentro de determinadas orientações, de determinadas leis. Algumas questões a gente levanta. Bom, se o Brasil já tem dificuldade de controlar a questão do desmatamento, do que ainda existe da Mata Atlântica, de outros biomas, a dificuldade de controlar o que acontece na Amazônia, teria o governo do estado de São Paulo condições de controlar como essas empresas iriam administrar e usar dos recursos destes parques florestais no estado? Me dá a impressão que é algo muito difícil. O governo normalmente tem dificuldade de controlar as mínimas questões. Veja, por exemplo, a questão da merenda. Um governo que não consegue controlar a questão da merenda escolar. Ele tem condições de controlar a administração terceirizada de empresas privadas dentro desses parques estaduais? Num tempo que se fala tanto de preservação ambiental, essas empresas, de fato, vão conseguir conciliar a exploração desses parques com a preservação da biodiversidade, com a preservação da fauna, da flora ali existente? Eu sou um pouco cético nesse sentido. Eu preferiria que esses parques estaduais continuassem sob a tutela do Estado. E se vai haver uma exploração desses parques, seja para o turismo ou mesmo para a exploração de madeira, como é previsto pelo governo do Estado, que isso fosse feito diretamente por organismos ligados ao Estado. O Estado tem uma estrutura de política ambiental, secretário do Meio Ambiente, que poderiam viabilizar essas atividades. No caso concreto de São José do Rio Preto, se eu entendi bem a questão, nós temos a chamada reserva ecológica, que situa-se entre os municípios de Rio Preto e Mirassol. Um pedaço no município de Rio Preto e um outro no município de Mirassol. Ao redor dessa reserva ecológica, que me parece está sob o cuidado da unidade do IBEUSE aqui de São José do Rio Preto, da Unifesp, da Unesp, sob os cuidados da Unesp, ao lado dessa reserva biológica, se tenta fazer crescer a chamada mata ou floresta aqui do Noroeste, que ainda não existe. Ela existe no papel, existe o terreno, uma parte de mudas foi plantada, mas nem o que foi plantado se desenvolveu ainda, e me parece que é uma grande área ainda que não foi reflorestada, ou que não houve ainda o plantio das mudas.
Pelo que eu entendi, é esta área destinada ao reflorestamento que seria privatizada ou passada a um organismo privado, uma instituição privada que se interessasse por esse espaço. Mas também já ouvi outras conversas de risco de que esta área inicialmente destinada à floresta fosse também vendida para o setor imobiliário, que aquele ali viesse a se tornar depois, ou a médio e curto prazo também, conjuntos residenciais. Mas essas questões, para mim, não estão claras relativas a São José do Rio Preto. Eu já ouvi uma versão, uma palavra do deputado Bolsoni sobre o assunto e ouvi depois uma outra versão proveniente da Unesp, que dá uma outra colocação dos fatos. Para nós da igreja, esse é um assunto importante. A campanha da fraternidade deste ano vai ser sobre os biomas. E São José do Rio Preto, em tese, estaria dentro do bioma da Mata Atlântica, que já não tem quase mais nada por aqui. Então, a preservação da reserva ecológica e o desenvolvimento de fato dessa floresta, abrangendo Mirassol e Rio Preto, seria algo interessante para o Noroeste, já tão tomado pela cana-de-açúcar, agora também entrando a seringueira, que já sofreu com a monocultura do café, com a monocultura do algodão, da monocultura da laranja. Enfim, é um assunto que para nós, enquanto cristãos, também interessa muito nesse tempo que vamos iniciar da campanha da fraternidade, que vai abordar a questão dos biomas brasileiros. Pois é, Dom Tomé, da conversa que eu tive com o deputado Orlando Bolsoni, são duas áreas aqui em São José do Rio Preto. Uma do Distrito Industrial, que essa não tem tanta polêmica, e uma área que fica assim localizada na floresta do Noroeste Paulista. O que acontece agora é que está aberto esse chamamento público até o dia 9 de março. Quem tiver interesse, alguma empresa tiver interesse, ela vai atender esse chamamento público. Até agora nenhuma demonstrou interesse. E após esse período vai ser analisado na Assembleia, também no Governo do Estado, se a empresa tem condições, até em questão de valores, né? Mas se ela pode pagar, se ela tem condições de ocupar essa área. Mas, de qualquer maneira, é um assunto bastante delicado, como disse, uma área ali de preservação que pode ser privatizada. Tudo isso, claro, o Estado quer arrecadar um pouquinho mais para os seus cofres, mas tem que ser bem analisado porque é uma situação delicada. E como disse, né, a gente já tem tanto desmatamento, tanta monocultura aqui no Estado, e a gente abrir mão de um trecho aí importante dessa floresta no Noroeste Paulista, acho que não seria muito positivo para o nosso meio ambiente. Dom Tomé, muito obrigado então pela participação, forte abraço e um ótimo fim de semana. Um abraço, nos encontramos na segunda-feira neste mesmo horário.